Ghetto, ghettunia, gettochana kochana, tyż taka malutka i taka szubrana. Wer es hat da Hand a starke, wer es hat auf sich a Marke, kriegt den schönsten in den besten, a vieler Posten nach dem Gresten. Wenn du bist intelligent und a Cent, dreiste der a Rehm wie a Mess und a Bräu in und a Dress. Wie singst auf Türkische sich, oh yes. Meidler, sag alles schämen, nisch ka Schminke, nisch ka Bremen, nisch ka Tabari, nisch ka Pfaff. Nisch Rusch, kein Ondulatie, nisch ke Mitte, Kalkulatie, sie haben sie waschen, nisch ka Seif. Nor zmartwione zajdy nis Cicipulkis. I na jeder singt mit dem Meer dem Referain. Oi, oi, oi. Ghetto, ghettonia, oi, ghetto chana kochana, tyż taka malutka i taka szubrana. Wer es hat a Hand a starke, wer es hat auf sich a Marke, kriegt von schönsten im vom besten a vieler Posten, heucht den Gresten. Wenn du bist intelligent und a Sein, dreiste der a Rehm wie a Mess und a Bräut in und a Dress. Wie singst auf Türkische sich, oh yes. Nicht sorgen, nicht klären, es wird bei ihr, es gibt noch mehr, es wird noch Kartoffel euch du sagen. Wenn ich in Kurev make, und du wird mein Essen leike, trinke ein für Groppen Karneval. Nor zmartwione zajdy nis Cicipulkis. I na jeder singt mit Meer dem Referain. Oi, oi, oi. Ghetto, ghettonia, oi, ghetto chana kochana, tyż taka malutka i taka szubrana. Wer es hat a Hand a starke, wer es hat auf sich a Marke, kriegt von schönsten und vom besten a vieler Posten nach dem Gresten. Wenn du bist intelligent und a Sein. Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse debate online, cujo tema é Refúgio e a Patria no Mundo, um evento promovido pelo Museu do Holocausto de Curitiba e o Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Eu sou Isabela Traub, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Ministério Público do Estado, nos eixos de Imigração, Refúgio e Apatria, voluntária do Museu do Holocausto de Curitiba e desde 2015 pesquiso sobre migração, refúgio e políticas públicas. Me acompanham nesse debate Luiz Fernando Godinho, formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e com mestrado em globalização e desenvolvimento pela Universidade de Westminster, na Inglaterra. É oficial de informação pública do Acnur desde 2006. Tendo iniciado sua carreira no Sistema ONU em 2002, no Escritório da ONU para Drogas e Crime. Já trabalhou em diversos veículos de imprensa, como o Globo, Veja, Folha de São Paulo, e no Acnur atuou nas emergências humanitárias relacionadas à Colômbia, Sudão do Sul, Moçambique e Venezuela.
e a Flávia Montavani, jornalista, autora do especial Imigrantes na Folha de São Paulo, que escreve sobre migrações desde 2014 e tem um blog voltado para divulgar programas culturais promovidos por imigrantes. Gostaria de agradecer a participação do Luiz e da Flávia nessa conversa e dizer que é uma honra muito grande estar ao lado de pessoas tão brilhantes em sua atuação. Antes de iniciarmos, há um botão abaixo chamado Questions para estarmos respondendo ao final, e em seguida a palavra é sua, Luiz Godinho. لما كانوا عم يقصفوا كان في يجي كتير صوت تبع لما كانوا يقصفوا كان يجي صوت يعني كان بيخوف. Yo no me imaginé que hubiera tanta gente saliendo del país. لقد فقدت منزلي، فقدت سعادة عيالي وسعادتي. Each of these voices is unique, but their experience is shared with 1% of the people on this planet. For the first time, 1% of humanity is now uprooted, forced to flee their homes in what for many becomes a long and harrowing search for safety. Today, we count 79.5 million people who are now displaced, wrenched from their homes by violence, persecution, conflict, and the violation of human rights. This is nearly twice as many as a decade ago, according to statistics compiled by the UN Refugee Agency from 2010 to 2019. 26 million of them are refugees, but the majority of those forced to flee are still living inside their own countries. The scale of the numbers defies our imagination. Consider this: 100 million people have been displaced in the past decade. The uprooted are victims of a world in conflict, and they pay an incalculable cost. Bebe la paraministra la pongando ti via pa sama nimba meya nyabu kudo bsidba optaure. Renata fled an attack on her village in Burkina Faso, where close to 500,000 people fled due to insecurity in 2019 alone. Mujtaba from Afghanistan found safety in Greece but brought the trauma of war with him. بعد فکر این یه جوری بود که من حتی شبا میخوابیدم خواب میدیدم، کابوس میدیدم، استرس خیلی داشتم. أنا عمري 11 بس بحس حالي عمري 100 إنه حسب الشيء الحال اللي نحن فيها، يعني بدي أعين أهلي، بدي أعين أخواتي، يعني ما لهم غيري يعني كبيرة. Namat is from Syria, which 9 years into its war is still the world's biggest displacement crisis. In fact, 5 countries account for 2/3 of people displaced across borders: Syria, Venezuela, Afghanistan, South Sudan, and Myanmar. And half of them are children. Displaced children often lack access to education. They are exposed to violence and exploitation, and too many face dangers alone. In 2019, UNHCR counted more than 150,000 child refugees who were unaccompanied by or separated from their families. Africa's Sahel region is a growing hotspot as violence spreads from Mali to Niger, Burkina Faso, and beyond. 80% of the forcibly displaced reside in countries grappling with food insecurity and the extremes of climate change. More hardship awaits them. So why do the numbers keep going up?
For those fleeing conflict and persecution, options to rebuild their lives are limited. Opportunities for resettlement in another country fall far short of needs, while fewer refugees are able to return home safely. Tens of millions of people remain in exile for years on end, in countries and communities that are often poor and struggling themselves. Even so, there is hope. We are joining forces to respond to refugee crises together, governments alongside aid groups, the private sector and civil society, and with refugees themselves. We need to bolster inclusion in work and schools. And we must protect asylum, as it protects the most fragile among us. I feel like I go back home. Yes, this is my home because I feel this is my home. In a world grappling with a global health pandemic, we are reminded of how interconnected we are, that the safety of one is linked to the safety of us all. It is a time for solidarity, still, now, and more than ever before. Passo a palavra ao Luiz Godinho. Oi, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado ao Museu do Holocausto por essa oportunidade de discutir um tema tão importante quanto esse, tão atual. Agradeço também a participação da Flávia e da Isabela. Muito bacana estar aqui com vocês, pessoas tão especializadas no assunto. E o que a gente viu aí no vídeo, eu acho que foi uma maneira mais interessante de apresentar o nosso relatório global, que é o relatório que o Acnur divulga todo ano, no mês de junho, com dados do ano anterior. Então, o que a gente viu aí é uma situação realmente sem precedentes, né? Nós temos hoje quase 1% da população mundial que foi forçada a se deslocar dos seus locais de origem por conta de guerras, perseguições, ou algum tipo de violência que põe a vida dessas pessoas em risco. Então, é uma situação que deixou de ser algo, como é que diz, peculiar de um ou de outro país, né? Hoje a gente nota claramente que é uma questão que veio para ficar e que, infelizmente, tem apresentado tendências de crescimento, né? Há várias razões que explicam essa tendência de crescimento no mundo, né? Uma delas é o fato de você ter ao mesmo tempo, você ter conflitos antigos que não se solucionam e conflitos novos que vão surgindo e, com isso, vão forçando cada vez mais pessoas a deixarem os seus países e, por sua vez, aqueles que estão lá já em uma situação de refúgio não têm condição de voltar. Então, acho que isso dá bastante pano para a gente refletir mais adiante no nosso webinário. Mas eu queria deixar um pouco marcado essas questões, quer dizer, é uma tendência cada vez, infelizmente, cada vez maior, né, de crescimento, com esse número de 1% da população refugiada. É uma questão que afeta crianças e jovens de uma maneira muito particular, né? A gente viu também no vídeo que 40% hoje dos refugiados no mundo são crianças e adolescentes. E essa, digamos, incapacidade, né, da comunidade internacional de evitar conflitos, por sua vez, prevenir e evitar conflitos e solucionar aqueles que já existem, né? Então, muitas vezes a gente vê nessa discussão sobre a crise de refugiados a necessidade de ampliar a resposta humanitária, a necessidade de prover cada vez mais serviços e bens, né, itens de necessidade emergencial para essas pessoas. Sem dúvida nenhuma, isso é importantíssimo. Mas a solução dessa questão dos refugiados, ela é uma solução política, ela não é uma solução. O serviço humanitário ele é um paliativo, no sentido de que ele vai atender as necessidades das pessoas ali imediatas, mas não vai solucionar o problema. Isso a gente vê em várias situações do mundo, várias das que estão retratadas aí. Vemos hoje isso também na questão da Venezuela,
que particularmente afeta o Brasil e os demais países da região. Podemos também falar com isso com mais detalhamento, mais detalhes à frente. A questão da patridia, que também é abordada muito rapidamente pelo vídeo, tem uma dinâmica muito particular. A gente sabe que os apátridas podem ser refugiados podem ser apátridas, mas são situações que não excluem uma das outras. A estimativa o número do relatório é de 4,2 milhões de apátridas no mundo, né? Apátridas são aquelas pessoas que não têm uma nacionalidade, que não estão ligadas, digamos, legalmente a qualquer país. Elas não têm um país para chamar de seu. Então, é uma situação muito preocupante, muito aflitiva, particularmente aflitiva, porque o refugiado ele ainda está ligado ao seu país, né? Ele tem um documento, ele pode voltar para o seu país caso haja condições, ou seja, ele ainda está vinculado a uma nação, a uma ideia de que aquela terra pertence a ele. Mas o apátrida não, ele simplesmente é uma pessoa que não tem qualquer relação com um determinado país e, por isso, ele fica completamente à margem de todo o processo, né? A dificuldade dele de acessar serviços básicos, como educação, saúde, é muitas vezes maior do que o do próprio refugiado. Fazendo um link com, digamos assim, com o tema do museu que nos recebe hoje para esse webinar, é muito triste notar que muitas dessas crises que hoje a gente observa de refugiados estão, de certa maneira, relacionadas a uma dinâmica muito semelhante de um holocausto, né? De um genocídio, né? O museu, obviamente, que trata da questão mais específica do holocausto relacionado à Segunda Guerra Mundial, mas a gente vê em várias dessas situações de grave e generalizada violação de direitos humanos relacionados a conflitos, uma dinâmica muitas vezes parecida, né? A gente vê, por exemplo, na Síria, a gente vê isso no Sudão do Sul, que hoje é uma guerra étnica, né? Não é mais uma guerra de facções políticas, se tornou uma guerra étnica, né? A gente vê isso em várias situações em que, por trás daquela perseguição, está o objetivo, muitas vezes, de eliminar uma determinada categoria da sociedade, uma determinada etnia, né? E isso é muito triste perceber que isso ainda acontece. Mas fico por aqui nessa primeira intervenção, para a gente poder detalhar um pouco mais essas discussões que vão ser levantadas, que foram levantadas por mim e serão pelos outros participantes, para o momento de perguntas e respostas. Mas é um momento, eu acho que eu queria terminar essa primeira intervenção chamando as pessoas que nos acompanham para uma reflexão, né? Como nós precisamos de, por um lado, evitar que essas questões se repitam ao longo do tempo, né? E também, digamos assim, perceber, entender o que está por trás dessa pessoa que é forçada a deixar o seu país para buscar salvar a sua vida e buscar reconstruí-la em outro local, porque isso acho que vai nos crescer como sociedade e também melhorar a nossa capacidade de entendimento e de acolhimento dessas pessoas dentro da nossa sociedade. Então, fico por aqui e vamos aguardar a rodada de perguntas. Sigo totalmente à disposição. Obrigado, Isabela. Volto a palavra para você. Muito obrigada, Luiz Godinho. Realmente, a realidade acerca do refúgio e da patridia, ela é muito alarmante e os dados, os números vão aumentando todos os anos e não há uma perspectiva de fim para os conflitos e para as perseguições existentes, né? E muitas vezes a gente acaba se deparando num cenário com milhões de deslocados que buscam um recomeço e encontram países fechados ao seu recebimento, né? Então, a gente acaba se vendo numa ambivalência de hospitalidade, né? Porque o refugiado, ele espera ser acolhido no país de destino, muitas vezes ele tem uma imagem muito positiva desse país,
mas quando ele chega, a realidade é totalmente diferente e há uma hostilidade, né? E justamente para a gente poder trazer o aspecto prático e essas perspectivas é que eu passo a palavra para a Flávia. Obrigada, Isabela. Queria agradecer o convite do Museu do Holocausto. Eu gosto muito da proposta do museu, sempre falo e repito, né, de tratar das questões do presente, pegar o passado para tratar das questões do presente. Acho isso super importante. Que bom que vocês trouxeram esse tema hoje. É um prazer estar aqui também com o Godinho, meu colega aí do Acnur. O Acnur, que é sempre uma grande fonte para a gente, né, de reportagens, de dados, de temas, enfim, é um grande parceiro. E o meio acadêmico também, representado pela Isabela, a gente sempre busca também fontes que estudam esse assunto, né, super importante. Eu vou falar rapidamente do trabalho que a gente desenvolve lá. Eu peço desculpas se parecer um pouco autorreferente, mas vou trazer alguns temas que eu acho que podem nos inspirar a explorar essa temática do refúgio, dos refugiados, um pouco mais adiante. Eu cubro esse assunto desde 2014, comecei por acaso com uma reportagem específica que eu fiz sobre a chegada de vários sírios aqui no Brasil. Depois disso, gostei muito do assunto, comecei a acompanhar a comunidade síria e passei a falar também com outros imigrantes, já tinham vários haitianos no Brasil, depois começou o fluxo venezuelano mais recentemente, que é também um grande tema, enfim, de grande importância para a gente abordar. E comecei a gostar cada vez mais do tema, até que eu trabalhava num outro veículo, mas há 2 anos a Folha me chamou para ir para lá, para a área internacional, mas também para cobrir, sempre que possível, especificamente esse assunto de migração e refúgio. O que eu acho que é um privilégio, porque não é muito comum, né, que tenham setoristas dessa área nos jornais e na imprensa. Por que eu acho isso importante? O que é mais comum, geralmente, é quando acontece alguma coisa factual, né? Então, algo muito específico, chegam vários venezuelanos ao Brasil, a imprensa costuma cobrir e depois que passa aquele momento, né, da reportagem ali mais quente, o tema some do noticiário. Então, o que a gente tenta fazer dentro do possível, do espaço que a gente tem, manter uma agenda de cobertura desse tema, enfim, sempre que possível trazer essa temática para os meios de comunicação. A gente tem 2 formas de abordar isso, enfim, várias formas, mas eu diria que são dois grandes ramos aí. Uma são as reportagens mais tradicionais, né? Então, por exemplo, acontece algo, uma legislação, né? Por exemplo, uma nova lei, a portaria 666, que foi uma portaria do ano passado, que introduz uma figura aí da deportação imediata de imigrantes, que é algo que não está na lei brasileira. Então, isso gera uma discussão, a gente, né, cobre o assunto da lei, ouve especialistas, esse foi um dos temas que surgiram no ano passado. A interiorização de venezuelanos, a Operação Acolhida, os venezuelanos chegam a Roraima, então existe um programa que envolve vários atores, o governo, o Acnur, outras organizações, que estão levando essas pessoas voluntariamente, né, que querem para outros estados brasileiros. A gente faz um balanço disso, cobre as chegadas. Os dados, né, que são divulgados, esse Global Trends, que é o relatório que o Acnur divulga todo ano, a gente sempre fica super atento. Pesquisas, teve uma pesquisa, por exemplo, que o Acnur fez com os refugiados LGBT aqui no Brasil. É um tema pouco conhecido, mas existem pessoas que fogem de seus países porque sofrem perseguição por causa de sua orientação sexual ou por questões de gênero, enfim. Existem 70 países no mundo que criminalizam as relações homossexuais e alguns deles vêm para o Brasil, então isso a gente mostrou também. Enfim, reportagens mais tradicionais estão dentro desse ramo. E existe um outro ramo, né, que eu chamaria de ali um guarda-chuva da integração, que é algo que eu venho tentando fazer com mais força,
que é contar histórias de refugiados e outros imigrantes que desenvolvem trabalhos interessantes, que agregam, que trazem os seus talentos para a sociedade brasileira. Então, vou dar alguns exemplos de reportagens que a gente já fez, mas que mostram, enfim, como essa diversidade que a gente tem de personagens, de pessoas que vêm morar no Brasil. Um estilista do Benin, na África, que faz roupas com tecidos africanos, e aí acabou ficando conhecido, o Seu Jorge, outras pessoas famosas começaram a encomendar. Então, eu fiz uma entrevista com ele me contou a história dos tecidos, como ele é apaixonado por isso, enfim. Uma iraniana que fugiu do Irã, saiu do Irã por causa da discriminação que ela sofria lá, por ser mulher, e ela é cantora, ela não podia cantar num palco, por exemplo, lá, e aqui no Brasil ela conseguiu, tem uma carreira de cantora hoje, ela também é modelo amputada, ela tem uma perna amputada, enfim, uma personagem interessante. Tem um outro iraniano que é um empreendedor, que ele criou um aplicativo de entrega de comida caseira aqui no Brasil, algo que agora nessa pandemia e quarentena está sendo super útil. A gente fez um especial sobre comida venezuelana, tem muitos venezuelanos que fazem comida típica, né, arepas e outros tipos de comida para vender, para se sustentar. Pessoas que às vezes trabalham, isso é algo muito comum que a gente vê, trabalhavam em outras áreas em seus países, tinham diploma, são formadas, e acabam tendo que se reinventar, e a comida típica é uma das formas, né? A gente vê, pessoal, a gente conhece muitos sírios, né, que fazem isso, é uma comida mais conhecida do brasileiro, mas a venezuelana nem tanto, então a gente apresentou isso. Tem um nigeriano que escreve livros infantis com contos que ele ouvia na infância, enfim, né, da tradição africana e da etnia dele. Tem aulas de idiomas com professores refugiados, isso é uma forma muito boa de aproveitar, né, o conhecimento que a pessoa tem. Vários refugiados e imigrantes falam muitos idiomas, enfim. E aí tem cursos, empresas sociais, mais de uma, que agregam essas pessoas para dar esses cursos. Então, esses são alguns temas que a gente abordou. Assim, os exemplos são do que a gente poderia fazer, né? São infinitos, a gente não tem braço, não tem tempo e espaço para fazer a quantidade de opções que a gente tem de histórias interessantes de pessoas com contribuições a dar, né? E aí foi aí que eu também criei esse blog, o Babel Paulistana, que é um blog dentro da Folha de São Paulo, para divulgar alguns desses eventos, coisas que não necessariamente rendem uma reportagem, mas que é um guia cultural mesmo, um guia, né, de eventos. Agora, na pandemia, os eventos foram suspensos, ficou um pouco mais difícil, mas eu retomei com outras iniciativas que as pessoas estão tendo que usar a criatividade para se reinventar nesse momento. Então, a gente com o blog com essas iniciativas, tá? E, enfim, é isso. Quando eu comecei, eu achei até que iam faltar temas, iam faltar eventos, mas, na verdade, sobram, assim, tem muita coisa sendo feita, sabe? E qual que é a lógica por trás, né, desse conjunto de reportagens? A primeira, eu acho que a problemática do refugiado, ela não termina no deslocamento. Então, a gente viu aí no Global Trends, né, que o Godinho apresentou, o refúgio é uma situação cada vez mais permanente no mundo. As pessoas cada vez menos conseguem voltar. Então, a integração dessas pessoas à sociedade, ela é um tema que a gente precisa ficar muito atento. Então, desde a chegada, assim, desde coisas muito práticas, tipo alugar apartamento sem fiador, sem conhecer ninguém, abrir uma conta todos esses desafios aí que os refugiados enfrentam, acho que a gente tem que acompanhar também, depois que chega, né? A chegada, eu acho que é só um capítulo da história. E a outra questão que eu acho que a gente, né, tenta abordar com esse tipo de reportagem é uma espécie de prevenção a discursos xenófobos e a xenofobia. O que a gente vê é que, muitas vezes, a xenofobia ela vem por um desconhecimento do outro, né? Tem gente que
às vezes fala mal do imigrante, mas do refugiado, não conhece nenhum imigrante pessoalmente. A pessoa ela tem uma imagem muito abstrata e de que a pessoa que vem roubar nossos empregos, né, e ocupar o nosso espaço dele, quando a gente mostra esses, acho que ajuda a desconstruir um pouco desse imaginário, né, do imigrante como uma ameaça. A gente mostra que eles podem também criar empregos, na verdade, tem brasileiro para outros imigrantes, pagam impostos, trazem uma bagagem cultural super rica. Nosso país foi formado também por isso, né? Então, enfim, e para além disso, né, de que eles contribuem também, eu acho que mostrar que é uma pessoa que vem de uma realidade muito difícil, de guerra, de perseguição, de crise econômica profunda. Migrar é um direito humano, é algo que se faz desde os primórdios da humanidade, e acho que a pessoa pode se identificar ali, né, vendo uma história e pensar, poderia ser eu, né, poderia ser você. Acho que gerar essa empatia é importante e trazer visibilidade para essa questão, para além dos momentos críticos ali, quando acontece algo um fato específico relacionado a imigrante. Eu acho que é o que a gente tenta fazer e que eu acho que deveríamos fazer cada vez mais. E, enfim, depois a gente pode conversar mais sobre esses pontos. A gente tem recebido muitos temas e muitas questões relacionadas a essa pandemia. É um assunto, assim, é um momento que exacerbou questões de quem já era vulnerável, né? Ficou ainda mais vulnerável, enfim, nesse momento. Então, também é um assunto que a gente pode abordar mais adiante, tá bom? É isso. Muito obrigada, Flávia, por compartilhar, né, todo o seu relato. Realmente, a realidade dos migrantes e refugiados aqui no Brasil, ela já é bem delicada, e agora com a pandemia ela está mais inflamada, de certa forma, né? Nós estamos vendo os problemas com muito mais clareza, né? Eu estudo a temática migratória faz algum tempo, com um viés voltado mais à elaboração e implementação de políticas públicas, né? Nós temos uma legislação voltada ao refugiado, muito boa, voltada aos direitos humanos, ao acolhimento dessas pessoas, mas, infelizmente, a normativa ela não dá efetividade por si só, né? Ela precisa de políticas públicas para que elas possam, de fato, serem efetivadas e os refugiados possam ter, de fato, a efetivação dos seus direitos e o acesso a outras políticas públicas, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos políticas públicas específicas para migrantes, refugiados e apátridas. Mas isso não significa que não exista uma atuação, né? E a gente vai vendo o trabalho tanto dos refugiados, quanto das organizações da sociedade civil, quanto do próprio Estado nos diversos âmbitos, tentando estimular o refúgio, todo o trabalho que eles desempenham, né? Eu atuo no Ministério Público com a temática de imigrantes, refugiados e apátridas, né? E os principais casos que chegam são relacionados à documentação, né? Que os servidores públicos não conhecem a documentação, não sabem que os refugiados têm os mesmos direitos que eles, e aí eles acabam a falta de documentação e o não conhecimento do servidor por parte com relação à documentação acaba sendo um óbice para a efetivação dos direitos, né? E ao longo dessa pandemia, algumas dificuldades elas foram acentuadas, né? Seja no recebimento do auxílio emergencial, no mesmo que o refugiado tem e sente para utilizar o Sistema Único e Público de Saúde por conta da xenofobia e da discriminação, tanto por conta do documento que ele possui e que é desconhecido por muitos, mas também pela forma como ele vai ser tratado, porque sabe-se que há uma certa diferenciação, por mais que não devesse existir, né? Também tem a questão da dificuldade do acesso à informação e aos benefícios, devido à barreira linguística, cultural e a burocrática mesmo, né?
O desconhecimento de alguns direitos, não só por parte do refugiado, mas daqueles que deveriam estar fornecendo, de fato, toda a política para essas pessoas, né? E eles se encontram também agora no momento de preocupação, né? Com a situação que está acontecendo agora da pandemia, a preocupação com o seu bem-estar, com o bem-estar dos familiares que estão em outros países e que às vezes acaba tendo uma dificuldade no acesso, né, de saber se essa pessoa está bem, até com relação ao fechamento de fronteira, né, e os serviços migratórios que estão suspensos no momento, e isso aumenta o tempo de espera para concessão do status de refúgio ou alguma outra questão. Então, são diversas dificuldades que a gente vê que são enfrentadas pelos refugiados aqui nesse momento de pandemia e que, infelizmente, a gente sabe que não há uma solução para esse momento, né? São feitas ações emergenciais, inclusive o Acnur, ele tem atuado nesse sentido em algumas localidades aqui do Brasil, mas elas não são suficientes para abranger todos os migrantes, refugiados e apátridas que aqui estão, né? O que a gente poderia pensar é numa política pública a longo prazo, né? Que visasse, de fato, a hospitalidade dessas pessoas, o acolhimento e a integração, né? Que elas pudessem ser sujeitos de direito de fato, né? Porque a gente sabe que na teoria elas são, mas na prática a gente vê que elas acabam não tendo seus direitos efetivados por desconhecimento, desinformação de todos que a rodeiam, né? Então, pensar numa política que tenha a hospitalidade como um alicerce e que ela esteja alinhada nos momentos do processo migratório, né? Desde a saída do país de origem, o deslocamento pelos países de trânsito, a chegada no país de destino e a permanência, principalmente a permanência, né? Pensar no que essas pessoas vão precisar, né? Para além de um abrigamento inicial, né? Pensar na acolhida delas como um todo, no acesso à saúde, à educação e a todos os outros direitos, né? E é diante de todo esse cenário, então, que a gente começa a ter uma percepção maior das dificuldades pelas quais os refugiados passam, né? E até traçando agora, já me encaminhando para um questionamento, mas traçando um paralelo com a temática do Holocausto, né? A gente deve se lembrar que durante o regime nazista foram implementadas normativas pautadas no antissemitismo, né? Judeus foram perseguidos, outras minorias como negros, homossexuais, ciganos, também foram, né? E era uma época em que o nacionalismo e o discurso de ódio imperava e ecoava na Europa, né? E atualmente, aqui no Brasil, nós não temos normativas pautadas nessas questões, por hora. Espero que não tenhamos, mas nós temos ações que colocam os refugiados numa situação muito delicada, né? Seja pelo pleito pelo fechamento de fronteira, que acontece desde 2018, acontece antes, mas muito mais em 2018, com a entrada dos venezuelanos, né? Em que houveram atos de hostilidade, em que brasileiros cantavam o hino nacional e ateavam fogo em pneus, querendo dizer, venezuelanos, saiam do nosso país, como se eles não tivessem o direito de solicitar o refúgio aqui, né? Seja pelas fake news que existem, dizendo que os venezuelanos entraram e estão trazendo um vírus venezuelano e que os brasileiros não estão imunes. Vírus não tem nacionalidade, né? E que é algo que se agravou também com a questão da Covid, né? Porque a Covid apareceu, primeiro caso, na China, e nós já começamos a dizer, o vírus é chinês, nós não podemos ficar próximos de pessoas chinesas, e os chineses começaram a sofrer uma grande xenofobia e discriminação pelo fato de serem chineses, né? Então, a gente sempre está nesse sentimento de ameaça, de insegurança, e a gente sempre tenta encontrar um culpado, né? E esse culpado é o que vem de fora, é o estrangeiro, é o migrante, é o refugiado, é o apátrida, né? Então, a primeira questão que eu coloco para a gente começar um diálogo é com relação à xenofobia e as outras formas de discriminação, né? Considerando a ascensão do governo atual, né, pautado no nacionalismo, em discurso de ódio, em fake news, que permite atos de xenofobia e outras formas de discriminação, sem de fato ter uma punição por isso,
Como que a gente lida com essa questão, né? Principalmente porque nós vamos voltar de um pós-pandemia num mundo totalmente diferente e que vai haver uma maior securitização, fechamento de fronteira e um receio daquele que vem de outro país, né? Como esse cenário ele afeta os refugiados, né? Que aqui vivem e que pretendem em algum momento vir para cá. Esse é o meu questionamento. E aproveitando, nós recebemos uma pergunta com relação também à xenofobia, né? Como lidar com a xenofobia? Sabemos que o Brasil e outros lugares do mundo enfrentam ondas de ódio em relação a muitos grupos sociais, incluindo os refugiados. O que é feito para promover essa integração e aceitação? Flávia, Luiz. Não sei. Bom, posso... Quer começar, Godinho? Vai, Flavinha, vai você, que depois eu falo. Tá bom. Bom, são várias questões aí, né? Uma das coisas que eu acho que a gente pode dizer é sobre a xenofobia de Estado, né? Digamos assim. Que é, por exemplo, você citou, né, Isabela, vírus chinês. Um dos personagens, um dos políticos que vem batendo muito nessa tecla do vírus chinês é o Trump, por exemplo, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Então, quando o presidente de um país, em discursos públicos, repetidamente começa a falar vírus chinês, vírus chinês, vírus chinês, vírus chinês, isso tem um efeito também sobre a percepção que a população daquele país, enfim, no caso dele, do mundo todo, tem daquelas pessoas, os chineses, né, daquele povo. Então, uma das coisas que a gente vê é essa influência que vem de cima para baixo, que é super perigosa, e que em alguns governos, né, enfim, que a gente tem hoje em dia, isso acontece, a gente vê isso acontecer bastante. Um outro exemplo, o Viktor Orbán, que é o presidente lá na Hungria, né? Ele, desde o início da pandemia, sem estar baseado em nenhum dado científico, enfim, ou né, em dados, sem se basear na realidade, ele vem culpando os imigrantes e refugiados que estão ali na fronteira por transmitir o coronavírus. Na semana passada, ele chamou os imigrantes tem 4 dias, tem menos tempo, de bombas biológicas, por exemplo. Né, que é, enfim, um termo super preconceituoso. Então, isso a gente vê acontecendo. A gente vê esses líderes que já tinham uma agenda anti-migração antes do que está acontecendo agora, se utilizando desse momento de pandemia para cumprir essa agenda, né? De forma mais radical, enfim. Então, o fechamento de fronteiras, ele é recomendado e necessário no momento de pandemia, né, como esse, uma crise sanitária. Isso, assim, todos os ativistas e o pessoal que estuda a migração reconhece isso, né, que é necessário, mas isso não deve ser feito em prejuízo de outros direitos também. Dá para conciliar o fechamento de fronteiras com, por exemplo, receber pessoas que são vítimas de perseguição mediante uma quarentena obrigatória, mediante testes obrigatórios de Covid, enfim. Poderiam ser adotadas medidas, né, mais... medidas intermediárias que permitam as duas coisas. Então, isso é algo que a gente tem que ficar atento, que as pessoas que estudam esse tema estão atentas. Existe um medo de que depois que essa pandemia passar, como a Isabela disse, né, o mundo vai ser outro e que algumas medidas que deveriam ser temporárias se tornem permanentes ou mais duradouras, né, do que a crise sanitária exigiria. Então, essa é uma questão que a gente está vendo acontecer. Uma outra questão desse sentimento xenófobo sendo despertado na população. Isso, como também a Isabela bem disse, é algo que acontece em crises sanitárias, as pessoas buscam um outro para culpar. Eu fiz uma entrevista uma vez, recente, com um especialista americano que estudou o ebola, né, nas comunidades de africanos, imigrantes africanos na época do ebola, como sofreram preconceito nos Estados Unidos, etc, etc. E uma das coisas que ele fala é assim, gripe espanhola, na verdade, desde antes, desde epidemias de sífilis que a humanidade já teve,
Aí um país, era a França culpando os italianos culpando os franceses, ou judeus sendo culpados nos Estados Unidos, sabe, por levar algum tipo de doença. Então, isso sempre aconteceu e está acontecendo agora. E, no caso do Brasil, que é um país muito desigual, que tem questões econômicas muito complicadas, é um momento de crise econômica também. Em momentos de crise econômica, tem a questão sanitária e tem a questão econômica. Então, esse tipo de sentimento pode ser exacerbado. E, infelizmente, o que eu vejo dos relatos que eu recebo é que isso... Tem gente que mora aqui há 10 anos, tem imigrante que mora aqui há 10 anos, falou, olha, eu nunca fui hostilizado. Geralmente, eu sempre pergunto, né, para as pessoas que eu entrevisto como elas são recebidas no Brasil, o que elas acham da acolhida do brasileiro. Em geral, essa resposta é positiva. Ah, não, eu até... Os sírios falam muito isso. Eu pensei em ir para a Europa, mas lá, apesar de eu ter mais subsídios do Estado e tal, as pessoas são muito hostis, né, com o pessoal da Síria. E aqui no Brasil, o pessoal tem curiosidade, recebe bem, enfim. Então, agora isso está mudando para algumas pessoas, sabe? Elas já estão notando. Então, a gente teve um caso muito triste em São Paulo, que foi um imigrante angolano, João Manuel, que foi assassinado a facadas numa discussão sobre se imigrantes podem ou não receber auxílio emergencial. Uma conversa, ele estava conversando com um amigo, e aí chegou no bar, chegou um brasileiro, e aí ele discordou, enfim, e ele foi morto. Então, isso é algo que a gente tem que ficar muito atento. Não sei muito bem como solucionar essa questão, a não ser, assim, na minha área de atuação, o que eu acho que dá para fazer é tentar dar visibilidade a isso e contrastar as fake news, e não só as fake news, mas os mitos com a realidade, entendeu? Então, sei lá, mostrar... Teve uma pesquisa que o Acnur fez, que eu achei muito interessante. Eu fiz uma matéria pequena para o site e deu uma leitura impressionante, que é mostrando que os refugiados têm um grau de escolaridade média bem mais alto que o do brasileiro. Então, isso talvez muita gente nem imagine, né? Não sei, talvez divulgando esse tipo de coisa pode ser um caminho, mas provavelmente não vai ser suficiente. É um assunto que a gente tem que ficar bem atento, de fato. De fato, é uma questão muito, muito delicada, né? Eu tenho contato com alguns migrantes e refugiados aqui em Curitiba, inclusive de uma refugiada síria que mora aqui desde 2015 e que nunca sofreu um ato de hostilidade. Até recentemente, quando ela estava no ônibus e disseram para ela tirar o véu, porque aquilo era um atentado. E foi a primeira vez que ela sentiu que ela não era muito bem-vinda aqui, de certa forma, né? E são atos muito complicados, porque a gente sabe que xenofobia é um crime, a gente sabe que ela existe, a gente sabe como ela acontece, e no meu âmbito, né, no judiciário, a gente precisa de mais provas para poder dar concretude a uma denúncia, né? Não basta ficar só no diálogo de uma pessoa contra a outra, né? Tem que ter uma prova a mais. Então, inclusive, até no Ministério Público, no ano passado, nós realizamos um evento para estar dando algum auxílio para os migrantes e refugiados, saberem que eles têm o direito de fazer uma denúncia e como eles podem estar se munindo, né, de provas para poder estar dando seguimento a uma denúncia. E que é algo que também não é muito feito, né? Tem uma pesquisa de 2016 que diz que, considerando todos os tribunais de justiça, o âmbito do Poder Judiciário como um todo, tiveram 3 denúncias formalizadas e que viraram uma ação perante o Poder Judiciário com relação à xenofobia. E todas elas terminaram em primeira instância porque não haviam provas suficientes, né? E isso é algo que machuca demais, porque o imigrante e o refugiado, eles sofreram, e como sofreram com isso, e no final das contas é um crime que sai impune, né? É um silêncio, na verdade, né? Algo que eu acredito que talvez fosse muito importante para isso seria
a própria utilização da mídia, como você mesmo falou, né? De tentar sensibilizar, uma campanha que fosse feita, e que é algo que é um pouco delicado, porque deveria partir do governo, no governo, tá fazendo uma campanha sensibilizando as pessoas e dizendo os aspectos positivos da migração e do refúgio aqui, né? E trazendo toda essa questão e a verdade sobre a migração e o refúgio, né? Mostrando que o aumento da criminalidade não está relacionada com pessoas que vêm de fora, né? Inclusive, nós fizemos um levantamento de dados aqui no estado dos anos de 2017, 18 e 19 com relação à população carcerária. E menos de 0,5% das pessoas que estão presas ou cometeram algum delito, que estão presas preventivamente ou já estão cumprindo a prisão definitiva, são migrantes ou refugiados. Então, no universo de mais de 33 mil pessoas presas, menos de 150 são migrantes ou refugiados, o que mostra, de fato, que o aumento da criminalidade não está relacionado com a migração e com o refúgio, né? E é algo que eu acredito que nós teremos que lidar nos próximos anos com isso, pensando em políticas de sensibilização, mas esperando que muito mais possa vir a ser feito, né, para combater essa forma de discriminação. E um racismo também, né, que está ganhando cada vez mais força. Todos os dias a gente vê nos noticiários, né, casos que envolvem o racismo em si e atrelados a migrantes e não migrantes, mas de qualquer forma é algo que tem ganho um aumento desproporcional e que nós não estamos conseguindo tomar medidas de fato eficazes para conter isso, né? E como que a gente faz isso? É algo que realmente a gente não tem uma resposta para agora, mas eu acredito que políticas públicas que fossem estruturadas e que o governo de fato assumisse a responsabilidade pudessem ajudar. Não sei no que vocês pensam a respeito, mas a princípio seria isso. Não, Isa, queria completar um pouco os pontos que foram muito bem levantados pela Flávia e por você, e queria começar exatamente por isso que você acabou de falar. Sim, sem dúvida nenhuma, o Estado, o poder público, tem um componente, uma parcela muito grande, né, dessa resposta, tanto a resposta humanitária, como o combate à xenofobia, a integração dessas pessoas na sociedade que recebe, né, os refugiados. Mas a gente tem tentado ampliar, digamos assim, um pouco esse escopo, né? Não é só o Estado, não é só o poder público, né? O setor privado, a sociedade civil e a sociedade como um todo, os indivíduos como um todo, né? Eu acho que é muito importante ter uma compreensão mais ampla dessa questão para poder que cada um de nós possamos contribuir também para essa discussão e para a solução do problema, né? É claro, os países têm o poder público tem uma parcela de responsabilidade muito grande, mas ela precisa também, essa responsabilidade precisa ser um pouco mais diluída no sentido de que outras partes da sociedade, inclusive nós, como indivíduos, tenhamos uma ação, né? uma abordagem, uma espécie de comportamento que possa também, a nível mais individual, combater a xenofobia, combater a discriminação, combater o racismo, porque muitas vezes o exemplo pode vir da própria sociedade, né? Então, esse é um primeiro ponto. E retomando aquela pergunta que você colocou no início de como lidar com a xenofobia, realmente a percepção que a gente tem é que, e isso não só aqui no Brasil, como em outros países do mundo que a gente atua, é que os refugiados eles trazem uma bagagem muito grande com eles e uma grande vontade de contribuir. Primeiro, pelo próprio fato de que eles estão numa situação de extrema vulnerabilidade e precisam de encontrar uma fonte de renda, uma maneira de continuar a vida deles, né? O auxílio humanitário, ele por definição ele é emergencial, ele está limitado ali no tempo e no valor. Então essas pessoas têm uma disposição e uma necessidade também de muito rapidamente se integrarem
economicamente naquele país onde elas se encontram, principalmente quando não se está se falando de campos de refugiado, onde essas pessoas vivem sob uma assistência mais constante, né? No caso do Brasil e da América Latina como um todo, onde não existem campos de refugiados, existem no máximo alguns abrigos temporários, as pessoas têm que se integrar na sociedade com o que ela tem de positivo e negativo. Então, essa disposição, essa resiliência que as pessoas refugiadas têm, contribui muito para que elas possam buscar essa autossustentabilidade. Então, assim, a percepção da sociedade, fazendo um link com a questão da xenofobia, é muito importante. Define muito essa postura xenofóbica ou discriminatória ou não, né? Agora, um outro ponto que é importante, que foi mencionado aqui, é também o papel das lideranças políticas nessa discussão. E é muito interessante isso, do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista de compreensão dessa realidade, o que a gente tem visto desde o advento do fluxo dos venezuelanos, que mudou o eixo do refúgio no Brasil, né? A gente tinha, até o advento desse fluxo, a gente tinha a coisa muito concentrada no centro-sul do país, né? Talvez na época que havia uma crise maior na Colômbia, a gente tinha entradas pelo norte, pelo estado do Amazonas, mas, a grosso modo, isso sempre esteve muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, região sul, que é um país completamente diferente do norte do Brasil, né? E quando, com o advento desse fluxo no norte do Brasil, a gente começou a perceber, talvez pela dimensão dele, pela quantidade de pessoas que estão chegando, que é diferente também, o fluxo é diferente dessas outras populações que normalmente chegavam ao Brasil pelos aeroportos do Rio e de São Paulo, a gente começou a notar uma maior manifestação de intolerância, de xenofobia em relação aos venezuelanos. E passamos a, digamos assim, tentar entender essa dinâmica, né? Primeira questão que o Acnur reconhece é que, sim, a chegada dessas pessoas em locais remotos, e muitas vezes, como é o caso, por exemplo, da fronteira do Brasil com a Venezuela, é uma cidade, Pacaraima é uma cidade minúscula, acho que são 6 mil habitantes, quer dizer, uma chegada grande de pessoas em locais remotos, que já possuem uma série de carências e deficiências para atender os próprios nacionais, causa um impacto. É importante reconhecer isso, né? Agora, o papel que a liderança política joga nessa situação é muito determinante, sem dúvida nenhuma. E Pacaraima nos dá exemplos muito, digamos assim, curiosos. Não vou entrar na questão dos ataques xenofóbicos, porque isso realmente não tem qualquer justificativa. Mas a gente nota, por exemplo, numa dinâmica recente, que, num primeiro momento, houve uma grande reação contrária à chegada dos venezuelanos, né? Estão chegando, estão trazendo doenças, ou estão causando um transtorno muito grande aqui na nossa cidade, que sempre foi uma cidade muito pacata, etc., etc. Isso gerou aquele famoso protesto de agosto de 2019, se não me engano, quando houve, agosto de 2018, né? Quando houve realmente ataques contra as pessoas que estavam em situação de rua. Aí, um certo tempo depois, agora, em fevereiro do ano passado, quando houve aquela tentativa de entrada de ajuda humanitária na Venezuela e que foi fechada a fronteira por parte da Venezuela, né, totalmente não relacionada à Covid de 2019, e aquela situação durou alguns meses, surpresa, surpresa, a gente viu manifestações em Pacaraima pela reabertura da fronteira, porque o fechamento dela tinha causado uma queda brutal na atividade econômica do município, né? Então, a gente nota que, muitas vezes, essa manifestação de xenofobia, de intolerância, como bem pontuou a Flávia, ela decorre, muitas vezes, do impacto e da influência da liderança política, né? No caso do Brasil, a gente ainda tem essas variações culturais, né? No sentido de que o Brasil de Roraima e de Manaus é completamente diferente do Brasil de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, né? De Curitiba, de Porto Alegre, de Belo Horizonte. São cidades muito mais
globais, né, muito mais acostumadas a ter essa presença e que, por sua vez, têm sido mais receptivas a essas pessoas. Então, a xenofobia ela tem muitas dimensões, a intolerância ela tem muitas dimensões e é difícil a gente definir, às vezes, uma fórmula perfeita para enfrentar todas essas dimensões ao mesmo tempo. Do ponto de vista da nossa operação humanitária, tanto aqui no Brasil como em outros países, e essa questão que eu vou colocar aqui tem crescido cada vez mais, que é a necessidade de olhar não apenas para as pessoas refugiadas, mas também para as comunidades de acolhida. Isso é fundamental. Quer dizer, quando a gente traz algum benefício para aquela população refugiada, é importante entender o entorno dessa população, a comunidade onde ela está acolhida e, na medida do possível, também beneficiar essa comunidade. Aí eu dou alguns exemplos, e, de novo, repito o exemplo de Pacaraima. A cidade tem recebido os refugiados venezuelanos, tem acolhido essas pessoas em abrigos ou, muitas vezes, ficam em situação de rua. Então, o que é preciso, fizemos uma ação lá, por exemplo, de melhorar as quadras de esporte da cidade, né? Quer dizer, uma coisa que vai, muitas vezes, aquilo foi momentaneamente ocupado por pessoas, mas a população reclama. Então, a gente traz uma melhoria que vai atender a população que está sob o mandato da organização, mas também vai melhorar a situação da comunidade como um todo. Um outro exemplo que eu posso trazer sobre isso que busca enfrentar a xenofobia, assim, não diretamente, mas por essas vias indiretas, é o apoio que não só o Acnur, mas outras agências da ONU e instituições da sociedade civil deram à construção do Hospital de Campanha de Boa Vista. Quer dizer, um projeto que inicialmente estava voltado para atender a população venezuelana dentro da chamada Operação Acolhida, mas que rapidamente se demonstrou necessário expandir esse atendimento para a população local brasileira, uma vez que o sistema de saúde em Roraima não estava dando vazão a esse problema. Então, assim, a partir do momento em que as agências humanitárias, que os atores humanitários começam a colocar a variável da comunidade local e começam também a pensar em soluções de longo prazo, porque, como a gente viu no Global Trends, essa é uma questão que está posta, não há qualquer sinalização de que essa tendência vai mudar. Então, a gente tem que pensar não apenas no curto prazo ali da ação de salvar vidas, de saúde e de alimentação ou de abrigamento. A gente tem que pensar que aquelas pessoas tendem a ficar ali um bom tempo, elas estão inseridas numa comunidade, então, além da ação humanitária emergencial voltada para aquelas pessoas, é importante, sim, considerar as necessidades das comunidades e trabalhar para que elas também se beneficiem daquelas soluções que são apresentadas aos refugiados. Então, esse é um processo que é uma discussão nova, de certa maneira, agregar essa variável do desenvolvimento de médio e longo prazo dentro da resposta humanitária. Isso está acontecendo, né? Ainda é uma discussão, como eu disse, está sendo consolidada, mas isso já está acontecendo, e a gente nota, eu acho que esse exemplo do hospital em Roraima, ele é muito bom, porque efetivamente os recursos nossos de outras agências são voltados para os estrangeiros, para os refugiados, no caso, e foi feito todo um esforço que está beneficiando a população em geral como um todo. E isso tem, sim, um impacto na sociedade. Agora, fazendo um link também com o que vocês duas colocaram, essa necessidade, essa fixação da nossa parte, até eu diria, de reforçar a capacidade que os refugiados têm de contribuir com a comunidade acolhida. Então, no meu caso, que cuido da área de comunicação aqui do Acnur, a gente procura ressaltar isso constantemente e felizmente, conseguimos encontrar pessoas como a Flávia, né, outros jornalistas também, que dão, de certa maneira, atenção a essa notícia e amplificam a informação a partir dos seus canais de comunicação, né?
Então, a obsessão que a gente tem em demonstrar que refugiados são pessoas capazes, que podem contribuir com a sociedade, que vão gerar empregos, que vão pagar impostos, né? Isso vai mudando, é um trabalho de formiguinha. Aí, entrando um pouco mais na discussão de comunicação, é um trabalho de formiguinha porque a gente sabe que o Brasil é um país que tem milhares de outros problemas. Então, muitas vezes, conseguir, né, um destaque num veículo de comunicação para um tema do refúgio é complicado no sentido de que você está competindo ali com vários outros assuntos que dizem mais respeito à realidade do leitor ou que dizem mais respeito ao interesse da empresa jornalística. Mas a gente tem conseguido, e graças ao apoio de jornalistas como a Flávia, por exemplo, a gente tem conseguido colocar esse assunto em pauta nessa perspectiva de que os refugiados podem, sim, contribuir com a sociedade efetivamente, podem trazer ganhos, não só econômicos, mas também culturais e sociais para aquelas sociedades que acolhem as pessoas. Então, assim, eu acho que a xenofobia ela vai existir, ela vai continuar existindo, ela vai ser muito fruto de uma situação específica e dessa manipulação, se é que eu posso dizer assim, das lideranças políticas em torno daquela situação, né? Uma hora é bacana apoiar, outra hora é bacana atacar. E a população, infelizmente, acaba sendo influenciada e muitas vezes embarca numa ou em outra abordagem que é dada pelas suas lideranças políticas. Sim, realmente, não tem uma solução para a xenofobia, né? E é uma mudança na estrutura como um todo, né? Tanto por parte do Estado, quanto por parte das organizações, da sociedade como um todo, né? Então, é a educação que mudaria tudo isso, né? Então, infelizmente, não tem algo que a gente possa fazer agora, uma solução para agora, mas é um trabalho de formiguinha, como você mesmo falou, que a gente vai mudando aos poucos, né? Eu vou ler algumas questões aqui que nos fizeram, que acho que dá para fazer um apanhado de algumas questões. Perguntam: quantos refugiados vivem hoje no Brasil e onde eles estão? Os venezuelanos são refugiados ou migrantes? E como está sendo o processo de interiorização dos venezuelanos nesse momento de pandemia? E, por fim, se existe algum projeto específico para os indígenas venezuelanos, Bom, que é o caso do Zuaral, né? Sim. Não, deixa eu tentar responder todas aqui, sem precisar valer da minha cola aqui de números. Bom, a gente tem hoje uma população estimada de pessoas reconhecidas como refugiadas no Brasil de aproximadamente 50 mil pessoas. Tá? Desses, existem alguns que o governo talvez tem um número um pouco menor, porque já tem feito uma limpeza nesses dados, no sentido de tirar aquelas pessoas que faleceram, ou que deixaram o país, ou que se naturalizaram, enfim. Mas esse dado está entre 43 e 50 mil pessoas como um todo. Desse total, a gente tem 37 mil pessoas venezuelanas, que foram reconhecidas como refugiados, né? E aí é importante fazer uma pequena explicação técnica aqui para as pessoas que nos acompanham. Quando o estrangeiro chega no Brasil ou em qualquer outro país e solicita o refúgio para a autoridade nacional, ela tem uma categoria que é a de solicitante de refúgio. Depois, aquele pedido vai ser analisado pela autoridade nacional e vai ser confirmado ou não aquela solicitação daquela pessoa de ser reconhecida como refugiado, né? Então, esses números que eu dei aqui agora são números daquelas que foram reconhecidas como refugiadas. Os venezuelanos têm tido os pedidos dos venezuelanos têm seguido a tramitação prevista em lei, que é aplicada para qualquer outro estrangeiro que busca refúgio no Brasil. O que o governo brasileiro fez, e foi uma solução muito importante, foi reconhecer a situação de grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela. Isso foi um reconhecimento formal por parte do Comitê Nacional de Refugiados, o que tem permitido ao governo brasileiro
acelerar de uma maneira, tornar mais célere o processo de reconhecimento desses pedidos. Aí um detalhamento aqui legal, não sei se a gente entra nessa discussão agora, mas se a partir do momento em que o governo reconhece essa situação de grave generalizada, dá a ele a possibilidade de fazer uma análise mais rápida e conjunta de pedidos daquele determinado país que teve esse reconhecimento, né? E isso foi adotado em relação à Venezuela. A interiorização é uma dos pilares, digamos assim, dessa resposta que está sendo dada aos refugiados e imigrantes venezuelanos. Muitas das pessoas que chegam ao Brasil rapidamente notam que não há condições de prosseguir esse processo de integração no norte do Brasil, especialmente em Roraima, que é um estado mais afastado, que tem uma economia menos dinâmica, então não permite a elas reconstruir a vida dentro de uma perspectiva de sustentabilidade e de autossuficiência econômica. Então, esse projeto, essa estratégia de interiorização vem sendo adotada desde o ano passado, ela é promovida pelo governo federal e apoiada por nós e outras agências da ONU e outras instituições da sociedade civil. A primeira questão que é importante ressaltar é o caráter voluntário da interiorização. Quer dizer, as pessoas se apontam, né? se voluntariam para participar do processo de interiorização. A partir da disponibilidade de vagas em abrigos ou da disponibilidade de empregos, porque muitas empresas procuram a operação acolhida para recrutar pessoas que estão chegando da Venezuela. Então, há outras modalidades também de reunificação familiar e de reunificação social, são 4 modalidades que existem hoje. Então, dentro dessas 4 modalidades, há um casamento dos perfis daquelas pessoas que se apontam para o programa de interiorização, e essa interiorização é feita, tem sido feita, já temos quase 40 mil pessoas que foram interiorizadas para mais de 500 cidades brasileiras. Então, é um programa uma estratégia que está acontecendo. Obviamente, ela sofreu o impacto da Covid-19, né? Mas ela nunca deixou de acontecer, os números caíram um pouco, mas agora estão sendo retomados mais e mais por conta também das medidas de segurança sanitária que estão sendo adotadas desde Roraima até a chegada nas cidades de destino. E, por fim, a questão do indígena, né, que você perguntou. Sim, os indígenas é uma dinâmica também totalmente própria, né? As razões pelas quais eles deixaram a Venezuela, a perspectiva de integração deles no Brasil, a capacidade de reagir àquilo que é oferecido, aquelas soluções que são colocadas para eles. Então, existe toda uma preocupação, não só, de novo, do Acnur, mas dos nossos parceiros, de outras agências da ONU, para olhar para essas pessoas de uma maneira diferenciada e dar a elas também soluções diferenciadas. A gente houve um início, digamos, no processo de assistência, de proteção a essas pessoas, que era exatamente entender essa dinâmica até do ponto de vista antropológico, né? Qual é a história delas, como é que são as relações familiares, as relações dentro da sociedade Warao e de outras etnias indígenas venezuelanas que estão no Brasil. A gente tem abrigos que são exclusivamente dedicados à população indígena, porque no início a gente tentou colocar indígenas e não indígenas nos mesmos abrigos, isso não funcionou, a gente teve que criar abrigos específicos para eles. Essa perspectiva de integração econômica não é muito, não soa para eles, porque são populações muitas vezes nômades, que se valem de atividades artesanais, muito relacionadas ao buriti, que é uma árvore típica daquela região da Amazônia. Então, assim, toda uma dinâmica completamente diferente do venezuelano não indígena. E a gente tem buscado atender dentro dessas perspectivas. Então, não só a partir do abrigamento,
Uma outra também parece uma peculiaridade, mas que é importante ressaltar. Por exemplo, nos abrigos não indígenas, as pessoas recebem o alimento pronto, né? O abrigo indígena não pode. Eles não adianta entregar uma marmitinha com arroz e feijão, eles não vão comer. Você tem que entregar a comida in natura para eles mesmos prepararem o seu alimento, né? Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e oferecendo soluções específicas. Mas, de um modo geral, se há alguma similaridade, são pessoas que estão deixando o seu país forçadas, de uma maneira forçada, elas nunca tiveram a intenção de vir para o Brasil, foram forçadas a deixar a Venezuela, chegam com necessidades humanitárias muito claras e é preciso atender essas necessidades e dar uma resposta, aí sim, diferenciada por causa das suas diferenças, das suas peculiaridades sociais e culturais. Bom, fico por aqui, mas a gente pode detalhar isso mais na frente, se você quiser. Tem só mais uma pergunta que chegou só referente a essa temática, se existem registros de indígenas refugiados em outros lugares do mundo. Sim, claro. Agora, com a questão da Venezuela, a gente tem visto uma situação muito parecida na Colômbia, né? Que há uma fronteira maior ali, né? Mas a gente tem, dentro do conflito colombiano, a gente tem muitos casos de deslocamentos internos de comunidades indígenas originárias na Colômbia, né? E a gente nota, muitas vezes, em outros conflitos, em outras situações, em que essas etnias são, digamos assim, alvo do confronto, né? Do confronto militar. Muitas vezes são buscados por terem um conhecimento da região que nenhum outro ator tem, né? Então, a gente nota essa questão também em outros conflitos. Mas, atualmente, digamos que o grande destaque que está havendo, inclusive por conta também da Covid-19, é com os indígenas venezuelanos, aqueles que estão no Brasil, e a que a gente tem dado essa resposta que eu expliquei aí anteriormente. Muito obrigada. Queria só complementar rapidinho com uma coisa que eu lembrei, pode ser? Quando o Godinho começou a falar do número de venezuelanos, de refugiados, né, no Brasil, se a gente for reparar, assim, comparado com a população geral do Brasil, é um número muito pequeno. Comparado também com outros países vizinhos, né, que recebem muito mais venezuelanos que aqui, também é um número muito pequeno. E isso é uma coisa que a gente também tenta sempre botar em perspectiva. Porque, por exemplo, teve uma pesquisa, eu até resgatei a reportagem aqui, de 2018, que foi feita no mundo inteiro, e inclusive no Brasil, e que mostrou que ele acha, assim, nessa pesquisa espontânea, de resposta espontânea, ele acha que 30% da população brasileira é formada por imigrantes, por exemplo. A realidade é que é menos de 1%. Então, o brasileiro ele superestima em 75 vezes o número de imigrantes que tem no país. E isso é o quarto país dessa pesquisa com o maior erro em relação à realidade, entendeu? E isso, o que acontece? Isso influencia o que a pessoa pensa sobre o assunto também. Porque se ela acha que 30% da população é de imigrantes, ela pode pensar uma coisa sobre auxílio emergencial para imigrantes. Se ela sabe que é menos de 1%, de repente a opinião dela vai mudar, sabe? Então, isso é interessante também, que são números baixos, né? Claro que estão chegando muitos venezuelanos, existe um impacto grande ali, principalmente na região da fronteira, mas comparado com a dimensão do Brasil, com a população do Brasil, é um número baixo, né? Então, assim, não é que eles estão roubando todos os nossos empregos e todos os nossos direitos, eles nem daria, porque não é o que as pessoas, não é isso que as pessoas pensam. E uma outra coisa, só voltando ali só para a questão da xenofobia que eu lembrei, que é importante a gente dizer que os imigrantes africanos e imigrantes haitianos, imigrantes negros, eles têm uma dimensão diferente aí da xenofobia, que ela se soma com o racismo que já existe aqui no Brasil, né? Então, aquilo que eu falei de perguntar para o imigrante como ele se sente, né, no Brasil, como ele é tratado, varia também. Se você pergunta para um africano
um negro, ele vai ter respostas diferentes, porque já é uma questão que já existe para o próprio brasileiro e que eles notam aqui. Muitos que vêm de países com população predominante negra dizem que se descobrem negros aqui, porque aqui eles veem que eles são tratados como diferentes, né? Então, essa é uma outra dimensão da xenofobia que é importante, que eu acho que eu não falei, mas que é interessante a gente observar, né? A acolhida ao refugiado negro, ao imigrante negro, ela muitas vezes é diferente por essas questões que já existem aqui na nossa sociedade. Sim, completamente, né? É uma sobreposição de vulnerabilidade, sobreposição de violações, né? E que essas pessoas vão sofrendo todos os dias. A gente recebeu mais 2 perguntas e aí a gente encerra essa parte de perguntas. Como está se dando a implementação da lei de imigração e por que os refugiados não foram incluídos no benefício assistencial emergencial do governo federal? Acho que já posso responder dizendo que, na verdade, foi até um ponto muito positivo do auxílio emergencial ter englobado migrantes e refugiados. Eles puderam estar solicitando. Claro que existiram alguns contratempos e que alguns benefícios eles não foram ainda analisados, e isso está pendente. Inclusive, há uma ação da Defensoria Pública da União, né, para que essas solicitações do benefício do auxílio emergencial sejam analisadas, de fato, pelo governo federal, enquanto ainda há vigência dele, né? Mas foi possível, sim, colocar os migrantes e os refugiados como beneficiários desse auxílio. Esse foi um ponto muito positivo nesse momento, né? E por fim, perguntaram qual foi a história mais marcante que você ouviu, Flávia, de relatos de refugiados? Olha, eu nunca sei responder essa pergunta, mas eu vou responder, na verdade, com uma história específica, porque ela é mais recente e ela mostra um pouco o drama que a gente está vivendo nesse momento da humanidade. Tem alguns entrevistados que né, a gente faz, às vezes, uma reportagem lá atrás, você continua acompanhando a pessoa. Hoje em dia, com WhatsApp, com rede social, é bem fácil fazer isso. E existe um desses imigrantes que é um sírio, que é o Abdo Jarur, o Godinho deve conhecer. Ele, enfim, virou um ativista mesmo da causa dos refugiados. Ele organiza a Copa dos Refugiados, que é um torneio só de imigrantes, né, aqui do Brasil, de futebol, enfim, que começou só em São Paulo, agora está em várias cidades. Ele é um cara muito interessante. E aí eu continuei acompanhando ele depois da primeira reportagem que eu fiz com ele lá atrás. E uma das coisas que a gente fez foi uma reportagem sobre a chegada da mãe dele, da irmã, 1 ano e pouco atrás. Ele ficou 5 anos tentando tirar a mãe dele de Alepo, que é uma das regiões mais atingidas, né, pela guerra da Síria. A mãe dele ficou na Alepo sitiada ali anos, sei lá, acho que enquanto esteve sitiada a Alepo, ela estava lá dentro, passou por tudo que vocês podem imaginar. Era ela e a filha mais nova dela, uma mulher que tinha 5 filhos. Cada um está num lugar do mundo, ou 5 ou 7, agora eu não lembro, acho que eram 7, na verdade. Cada um num lugar do mundo, que isso é uma coisa que acontece muito, né? As guerras separam as famílias, né? Cada um vai para onde consegue ali, enfim, para onde consegue um visto, para onde consegue ir. E essa mulher chegou e eu acompanhei, foi um encontro super emocionante. Imagina, ele estava há 4, 5 anos, já tinha chegou aí até o Líbano para tirar ela de lá, não conseguiu tirar ela da Síria, voltou. No fim, deu certo, foi um reencontro super emocionante, me marcou bastante e continuei acompanhando. Ela teve algumas questões de adaptação, não é fácil para uma pessoa mais velha, isso a gente vê bastante também, assim. O pessoal mais velho tem mais dificuldade de migrar, né? Porque, enfim, tem mais raízes ali, tem mais dificuldade de recomeçar tudo, e para ela não estava sendo fácil, mas se eles estavam levando ali. Essa mulher é diabética, hipertensa, e ela pegou Covid aqui no Brasil, depois de 1 ano e pouco, depois que ela chegou.
E ela ficou internada no HC por 1 mês e meio, assim. Existiam questões super complicadas, assim, por exemplo, ela ficou entubada e inconsciente a maior parte do tempo, mas nos momentos em que eles precisavam dar instruções para ela, tipo, ela não fala português, vira de bruços, faz assim, eles não conseguiam, então eles criaram um sistema, os médicos do HC criaram um sistema junto com o filho dela para mostrar as instruções para ela, e ela acabou, infelizmente, falecendo, morrendo de Covid aqui no Brasil. E essa foi uma reportagem que eu fiz com muita dor, assim, no coração, porque eu já conhecia ela, eu conheço o filho dela, eu acompanhei esse sofrimento por 1 mês e pouco aí dessa internação, torcendo para que ela se recuperasse, né, sempre. E aí pensar que ela sobreviveu a tudo que ela sobreviveu, que ela conseguiu atravessar o mundo, chegar aqui, sabe, morrer de Covid, entendeu? Num país estrangeiro, com médicos que não falam sua língua, tudo isso me pegou, né? Eu fiquei super sensibilizada, achei assim... uma história, infelizmente, com um final muito, muito difícil, e acho que essa foi negativa, enfim, é ruim. Teve outras histórias interessantes, né, e muito mais para cima, assim, que também me marcaram, mas essa eu achei assim, devastadora mesmo. Posso contar uma positiva? Ótimo, melhor. Vamos acabar assim, não. Não, sem nenhum demérito à sua, que é realmente fortíssima, e o Abdo é uma figura, realmente, né? E ele é um bom exemplo, inclusive, de como que uma pessoa chega, se integra e passa a pautar, né? Quer dizer, ele deixa de ser uma pessoa que está simplesmente ali recebendo e passa a ser um cara que está 2, 3 passos à frente da própria resposta humanitária. É um exemplo sensacional. Não, mas o que eu queria trazer, eu queria trazer 2 exemplos aqui, que também me emocionaram muito. E eu posso dizer que, como jornalista, né, já trabalhei na Folha antes da Flávia ir para lá, fui repórter da Folha, de outros veículos, e como jornalista, nenhum lugar me emociona mais do que onde eu estou atualmente. Assim, que realmente você lidar com as pessoas e ouvir as histórias e ver que o seu trabalho, ainda que o meu especificamente não seja, não esteja salvando a vida das pessoas, mas está contribuindo para aquilo, é muito reconfortante, muito recompensador. Mas o que eu queria dizer, assim, por exemplo, eu participei de algum dos voos de interiorização, os primeiros, né? E o olhar das pessoas quando o avião subia é indescritível. Assim, elas dentro do avião, elas ficaram completamente histéricas, né? Assim, muitas nunca tinham viajado de avião, e você começa a conversar com aquelas pessoas em pleno voo e elas vão contando as histórias delas, e as esperanças que estão dentro delas naquele novo lugar que elas também nunca foram, mas que vão chegar ali depois de algumas horas e reiniciar toda a vida. Foi muito emocionante participar desses voos. Eu tive a oportunidade de tomar 2 ou 3 desses voos de Roraima para diferentes partes do país, e o brilho no olhar delas é único, é realmente único. E a outra foi também uma experiência que eu tive aqui dentro do Acnu, que foi com a equipe olímpica de refugiados, de 2016, nas Olimpíadas do Rio. A entrada daquelas pessoas dentro do Maracanã e a algazarra e a histeria do público quando foi anunciado a entrada da equipe olímpica de refugiados foi também marcante, impressionante, e mostra, eu acho que talvez como que existe, né, linkando um pouco a questão da xenofobia, como que a gente tem espaço para construir uma narrativa que seja positiva e que demonstre, né, isso tudo que a gente falou, que são pessoas como nós, que têm sonhos, que têm projetos, e que se você der dada a elas as condições, elas podem certamente avançar e trazer ganhos para todo mundo. Então, a participação daquela equipe de refugiados nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu acho que pelo menos naquele momento das Olimpíadas, mudou, né, a conversa, né? Impactou completamente a conversação sobre a questão do refúgio. Foi um momento muito único
e a gente espera poder repetir isso assim que as Olimpíadas de Tóquio voltem a acontecer. Realmente, foram 3 histórias muito marcantes, né? E que a mensagem final é de esperança, né? Tanto para essas famílias que puderam estar vivendo momentos juntas e de alegria, né? E sabendo que é possível um recomeço, né? É possível elas continuarem e acreditarem que tudo é possível no final, apesar de todo o contexto e todo o drama que elas vivenciaram, né? Então, Luiz e Flávia, se vocês quiserem dizer alguma coisa, deixar alguma mensagem final para os nossos espectadores, deixo aberto. Bom, não, queria agradecer, né, vocês terem acompanhado, enfim, o convite e todo mundo que acompanhou. Esse é um tema que eu amo, que me apaixona. Ficaria horas falando sobre isso, contando as histórias incríveis dos refugiados e imigrantes que eu conheço, que eu tive o prazer de conhecer. Eu compartilho com o Godinho dessa sensação de ter um privilégio mesmo de conhecer histórias humanas e tão profundas, né? Às vezes eu sinto também que você tratar desse assunto e ler sobre esse assunto você viajar um pouco pelo mundo, assim, sabe? Você conhece, só que de um jeito, quando a gente é turista, a gente não se aprofunda tanto na cultura local, às vezes, quanto quando você conversa já com alguém de lá, né? Dos lugares. Então, não sei, outro dia eu fui na casa de outro dia, antes da pandemia, tá, gente? Estou em isolamento social, todo mundo que pode, por favor, faça. A pandemia continua aí, ela não acabou. Mas esse dia eu fui na casa de uma paquistanesa que faz comida, provar comida paquistanesa, comida iraniana, não sei, entender, assim, quando você vai nas festas dessas comunidades, você entende coisas muito interessantes sobre culturas do mundo inteiro. Eu acho que é uma oportunidade, a gente ter essas pessoas aqui é uma oportunidade não só econômica, dos benefícios que eles podem trazer com o trabalho deles, mas cultural, enriquece, sabe? Eu só vejo ganhos mesmo da gente receber essas pessoas, tanto do ponto de vista do país, sociedade, quanto do ponto de vista pessoal mesmo, entendeu? E aí deixo o convite também para vocês conhecerem iniciativas que os imigrantes estão fazendo nesse momento. Está todo mundo passando aperto assim, para sobreviver esse momento de pandemia, quem trabalhava com evento, enfim. Então, tem imigrante fazendo máscaras com tecidos africanos, com um preço super justo, máscaras anti-Covid, eu mesma acabei comprando, adorei. É um projeto que chama Deslocamento Criativo, tem delivery de comida de imigrante em São Paulo, que eu conheço mais, tem um monte, tem um que faz, cada dia da semana é a comida de um país, eles mandam uma playlist do país junto com a comida, para a pessoa poder ouvir música, que é o Open Taste. Enfim, tem um monte de gente fazendo um trabalho muito legal. E quem for de empresa, conhecer gente de empresa, essas pessoas elas podem trabalhar, mesmo quando o refúgio não saiu ainda definitivamente, elas têm carteira de trabalho, elas estão totalmente legais aqui. Então, sabe, contratem também pessoas, abram-se, né, para contratar pessoas de outros países que podem também agregar muito. Sabe, aulas de idiomas, como eu falei ali com refugiados, às vezes está querendo aprender um idioma, tem um monte de venezuelano que fala, que é professor de espanhol, congolês que dá aula de francês, tem um projeto que chama Abraço Cultural, um outro que chama UNO, com 2 N's, são duas dicas que eu deixo. Eu não estou ganhando nada com isso, com esse merchan, assim, é só porque eu gosto de indicar, porque eu acho que é um jeito, um ganha-ganha. Sabe, você aprende um idioma, você come uma comida gostosa, você tem uma máscara super bem feita, que vem do trabalho dessas pessoas. É isso, obrigada, gente.
Não, bom, muito disso aí realmente está no blog da Flávia, é só a gente acompanhar lá que vai estar sabendo de tudo. Não, eu acho que a mensagem de encerramento é essa, assim, da compreensão, sabe? Eu acho que muito do que a gente vê hoje, né, das crises humanitárias, derivam da incompreensão, né? Derivam da intolerância, e então a gente precisa, nós que estamos, no caso brasileiro, estamos recebendo essas pessoas, né? O país está recebendo essas pessoas, essa compreensão acho que se dá para entender as motivações que elas tiveram ao deixar os seus países, e com isso a gente se habilita e se posiciona melhor para poder recebê-las. Não estou dizendo receber na sua casa, mas receber na comunidade, receber na sociedade que você vive, passar uma abordagem, uma informação ou uma empatia, né? Muitas vezes para uma pessoa que sim pode ser xenófoba e intolerante, mas às vezes se entende por que aquela pessoa está ali, isso pode desarmar esse sentimento negativo. Então, eu acho que o grande desafio para nós, como sociedade, é entender as razões pelas quais essas pessoas deixaram os seus países e dar a elas a oportunidade de reconstruir a vida aqui no Brasil. Pode parecer lugar comum, mas assim, sim, o Brasil é fruto de uma miscigenação, né? Isso não é pouco, né? Não são todos os países que têm essa característica, e a gente deve usá-la a nosso favor, né? E usá-la a nosso favor é exatamente permitir que essa mistura continue acontecendo e descobrir dentro de nós esses links, né? Com os nossos antepassados, com outras culturas que a gente traz e aplicar isso no dia a dia. Eu acho que seja, como a Flávia falou, né, saboreando uma outra comida, visitando, indo a um show de refugiados, de pessoas, a gente vai ver que é muito mais fácil, às vezes, do que a gente imagina, né? Então, o que eu queria é pedir ao pessoal que nos acompanha que tenha essa compreensão e, com isso, certamente vai facilitar a vida de todo mundo. E, obviamente, agradecer ao museu e à Isabela por conduzir essa deliciosa conversa aqui. Bom, eu gostaria de agradecer, então, imensamente ao Luiz Godinho e à Flávia, né, por terem compartilhado conosco as suas experiências e as suas percepções, né, que muito agregam e fortalecem o debate, né, sobre essa temática que nos é tão cara, né, do refúgio da Patridia. Também agradeço ao Wagner, que foi o nosso intérprete, por todo o trabalho, por toda a dedicação. Ao Acnur e ao Museu do Holocausto de Curitiba, pelo trabalho excepcional que realizam, cada um dentro da sua temática, mas sempre prezando pela pluralidade, pela justiça, tolerância, educação, resistência e os direitos humanos. E para encerrarmos, eu gostaria de lembrar uma frase que é muito conhecida, mas é que ela é rica em significados e que, inclusive, ela está na porta de entrada do Museu do Holocausto aqui de Curitiba, né? Que é da Anne Frank. Apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana, né? Que, a partir das reflexões que nós fizemos aqui hoje nesse debate e da realidade que nos cerca, sabendo das dificuldades pelas quais os refugiados passam, é que a gente comece a pensar num futuro mais solidário, mais empático, né? Com mais esperança, e que seja pautado nos direitos humanos, na tolerância e na hospitalidade de todos e para todos. Muito obrigada. Geto, getunia, getochana kochana, tyż taka malutka i taka szubrana. Weres hot
der Hand der starke Wer es hat auf sich am Marke kriegt den schönsten in den besten a vieler Posten nach dem Größten wenn du bist intelligent und a Cent dreiste der Arem wie a Mess und a Bräu in una Dress wie singst auf Türkische sich oh yes Meidler, sag alle Schemen, nicht ka Schminke, nicht ka Bremen, nicht ka Tabari, nicht